Bom dia, good morning, buenos dias. Bom, estamos ao vivo. A partir de agora, né, do dia de hoje, vamos fazer algumas lives, algum conteúdo ao vivo sobre o aprendizado de idiomas, especial o inglês, né, e também o espanhol, que auxiliamos aqui na nossa escola, na English U. E a ideia é criar um engajamento com você que acompanha as redes sociais, você que já estuda com a gente, você que está aqui no Instagram. Bater um papo mesmo, né? Fazer um chat, do jeito que nós fazíamos no Chat English U no YouTube. Porém, aqui pelo Instagram, bastante gente nos segue, né? Comenta, acompanha. E a ideia é interagir e dividir, né, conhecimento com vocês e também falar um pouco do que a gente faz aqui na English U. Eu estou aqui na segunda unidade da escola, em Santa Gertrudes, são 9h24 agora, e vou deixar nesse bate-papo aí que nós temos o tema estudar sozinho, aprender sozinho um novo idioma ou estudar com um professor. Parece que a resposta é bem óbvia, mas na verdade tem alguns pontos que são importantes nós pontuarmos. E a ideia é auxiliar aí você que vai ver essa live depois, pode deixar seu comentário, estou vendo depois, ou estou acompanhando ao vivo, já conheço a English U, não conheço a English U, né? Coloca aí de onde você é, sou de Limeira, ou sou da região de Limeira, sou de Santa Gertrudes. Então, essa é a ideia, né? Como nós estamos iniciando o bate-papo agora, né? A ideia é fazer aí por semana pelo menos uns 3 bate-papos e depois fixar um horário aí para poder, com que as pessoas possam acompanhar. Mas quem puder acompanhar ao vivo, ótimo, pelo menos um pedaço ou inteiro, ou acompanhar depois. Bom, vamos esperar aqui, pode ser que entre alguém, mas a ideia é essa. Vou falar também aqui no decorrer desse bate-papo sobre o meu livro, Aprenda a se comunicar em um novo idioma, que está na 3ª edição, ó. É um pocketzinho, né? Ó, dá para você colocar na bolsa aí, na mochila e lê-lo. O que eu vou falar hoje, né? Tem aqui nesse livro, né? Em algum dos capítulos aqui a gente fala sobre o processo de aprendizagem, né? O próprio nome já diz, aprenda a se comunicar em um novo idioma. Então, nesse livro você vai entender como é o processo de aprendizagem, coisas que você vai passar, coisas que talvez você já passou por ter estudado sozinho, ou no formato online, ou também de forma didata, né, autodidata, ou com um professor. Então a ideia é bater um papo sobre isso. Nesse livro aqui dá para falar sempre aí no bate-papo sobre cada capítulo. É muito legal. Então esse está na 3ª edição, a 2ª edição você encontra na Amazon, pode comprar aí em qualquer livraria online, algumas presenciais também, e a 3ª edição está sendo lançada agora, então você só encontra por enquanto na English U, nas 2 unidades da English U, em Limeira e em Santa Gertrudes. Vamos bater um papo sobre isso. Bom, vamos lá. Claro que eu vou diferenciar aqui, antes de falar sobre estudar sozinho ou estudar, né, no formato com o professor. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. Você que entrar aí, se puder compartilhar, né, ao vivo. Vamos ver aqui se a gente tem alguns alunos aqui online. Quem puder entrar e compartilhar. Claro que são 9 da manhã, né? Quase 9h30. Muita gente está trabalhando no horário comercial, mas, como eu disse, você pode ver esse conteúdo mais para frente. Perfeito. Eu separo, claro, o bate-papo que eu vou fazer aqui, né? As pontuações de
quem é autodidata, quem tem facilidade, aí, quem tem superdotação, né, quem tem altas habilidades para aprendizado, não vai encaixar tanto porque tem uma facilidade muito grande de aprender sozinho. Né? Então, estudar sozinho é bom para essas pessoas. Né? Eu mesmo tenho uma facilidade, não aprendi inglês sozinho, né? O espanhol, basicamente, iniciei sozinho, depois precisei de um apoio. Para prática, para alguém para seguir, né, auxiliando, enfim. Estudar sozinho, então, para quem é autodidata, para quem já fez isso com outros aprendizados, né, não só com inglês ou espanhol, qualquer outro idioma, mas que já aprendeu outras coisas de forma autodidata, que aprendeu no formato coisas de trabalho mesmo, profissão, não precisa ser só um idioma. Estou acenando aqui para a Micaela, ex-aluna de espanhol, que está morando na Argentina agora. Abraço, Micaela. Evandro também entrou aqui. Abraço. Então, para quem tem, né, aí uma superdotação, altas habilidades, que é autodidata, tudo bem, aprender a estudar sozinho. Mesmo assim, vai precisar de um apoio. E aí eu foco, então, na segunda parte, que é por que estudar com o professor? Qual o motivo? Porque isso é muito positivo. Porque dentro do processo de aprendizagem de um idioma, você vai passar por algumas coisas, é inevitável, algumas etapas, e dentro dessa etapa, é importante que você tenha um acompanhamento. Olha, o Luciano aqui, ó, nosso amigo, aluno também, acabou de entrar. Abraço, Luciano. Você que é aluno vai se identificar com muita coisa que eu vou falar aqui. E pode deixar aí no comentário, né? Se está me ouvindo bem, se está chegando o áudio bem, a imagem também. Vamos para cima, né, Luciano? Abraço. Enfim, porque é bom ter um professor para acompanhar. Dentro do processo de aprendizagem, quando acontecer alguns momentos que você não vai conseguir se habituar, encontrar resposta sozinho, aí, né, que entra o professor. Então, quando nós estamos acompanhando alunos de inglês ou de espanhol, na English U, de forma presencial, e também no formato online, especialmente no formato online, nossa metodologia tem um acompanhamento individual, mesmo que você estude em grupo. Então, via WhatsApp e também dentro da sala de aula, algumas coisas que vão acontecer. Exemplo, você vai errar. É normal errar. É importante errar. E o que nós, seres humanos, pensamos? Obrigado, Luciano. Está chegando bem a imagem, o áudio, em 2 idiomas. Abraço, obrigado, Luciano. Então, por exemplo, errar é super normal. E nós, seres humanos, em especial nós brasileiros, nosso material é feito para brasileiros, preparado para brasileiro. O que acontece? Não, eu acho que eu não devo errar. E o professor vai direcionar, olha, esse erro é normal, é comum, não se preocupe com a perfeição no início, se contente, né? E seja grato e se orgulhe, né? Daquilo que você já está fazendo de positivo. É muito nosso, né? Querer só acertar, né? Da natureza do ser humano. E o professor, estando nesses momentos, você não vai empacar nessa parte. E você vai errar durante quase todo o processo. O que a gente fala aqui na nossa metodologia? Errar é normal, a gente vai provocar nas nossas aulas o erro. Olha só, é o contrário, né? O aluno às vezes não quer errar e a gente quer que o aluno erre. Mostre os erros. Para quê? Para que você entenda que isso é normal e durante o percurso, durante o processo de aprendizagem, você vai diminuindo os erros e chega um momento que você não erra mais. Eu não posso nem dizer que você não erra mais, mas você vai errar assim quase nunca, né? Aquilo que for desconhecido, porque o idioma nunca acaba o aprendizado, aquilo que é desconhecido, né, ainda mesmo que você esteja no nível B2, às vezes até no nível C1 ali, você vai errar, vai ter alguns erros. Então é importante ter um professor,
né, na sala de aula, se você estuda presencial, ou no curso online, no nosso caso o EAD, você tem um acompanhamento diário para que o professor te direcione. Isso é normal, né? Errar aqui, por exemplo, é normal. E outras coisas, outros pontos que eu vou citar. O primeiro é errar. É normal. Se você então está errando, se você está estudando idioma, ou se você parou porque você errava, tá errado isso. O errado é você ter parado, não cometer erros. Então, é normal errar, você vai errar muito no começo e você vai criando segurança, errando menos, até você poder se comunicar com naturalidade. Então, estudar sozinho é possível. Se você tem uma superdotação, altas habilidades, autodidata, claro, é possível. Você vai passar por essas coisas também, mas você vai saber lidar com isso com mais facilidade. Mas a maioria dos brasileiros, né, no qual eu estou falando aqui, vai errar, vai passar por isso e não tem, né? Não é a maioria dos brasileiros que tem superdotação, que tem altas habilidades, que são autodidatas. Então, nós queremos ajudar, auxiliar, como a gente vem fazendo nesses quase 12 anos, pessoas comuns, normais, como eu, aprendi inglês, espanhol, venho aprendendo italiano, venho melhorando português também, conforme você aprende um idioma, você melhora, né, também o seu próprio idioma nativo, que é o português. Então, essa é a intenção. A Silvani acabou de entrar, Silvani Bosco, acenando aí, né, obrigado, compartilha essa live para que chegue esse conteúdo a mais pessoas, é muito importante isso. Por que eu vou fazer essas lives, esse bate-papo? Para interagir e chegar até mais pessoas esse conteúdo, o motivo que a English U existe, né? Principal motivo, sabe qual é? É uma dor muito grande de nós brasileiros. Nem 5% da população brasileira se comunica naturalmente em inglês. Imagine em espanhol, nem vou citar os dados de espanhol, que é uma língua muito próxima. Então é uma dor muito grande nossa. E as portas que um idioma, a gente vai falar em outras lives, as portas que um segundo idioma, um terceiro idioma abre, são impressionantes. Para mim, acontece isso. Já conheço muitos países do mundo, tenho e teria oportunidade de morar fora, de viver outras realidades. Já morei, já estou sempre fora. Muitos alunos que hoje estão fora ou que estão melhorando seus salários, né, aqui no Brasil mesmo, na sua própria cidade, ou conseguiram outras oportunidades e mudaram de estado, né, aqui mesmo no Brasil, né, estão em empresas multinacionais com resultados maiores. Então, é muito importante, né, esse bate-papo. Eu vinha fazendo isso sempre no YouTube, mas agora fazia também no Instagram, agora eu vou fazer diretamente aqui no Instagram. Você pode compartilhar, assistir depois. Quem estiver assistindo depois, compartilhe também. Deixa um comentário a cidade que você é, se você é aluno da escola já presencial online, como está sendo o seu aprendizado. Entrou a Letícia agora. Hello, Letícia, that's okay? Você é aluna, né, da English U, eu lembro que eu fiz sua aula experimental e dei algumas aulas também. Como está sendo estudar com a gente? Conta aí nos comentários, né? Nosso método é um material feito para brasileiro, né? A escola nasceu em Limeira, né? Nós temos um livro aí dos 10 anos da escola, contando toda a história. Nossos alunos recebem, né, o nosso livro Aprenda a se Comunicar em um Novo Idioma em PDF, quando se matricula. Tem a oportunidade de comprar também o livro de 10 anos da escola. Só um minutinho que eu vou pegá-lo aqui, ó. Esse livro aqui, ó, tem a fachada da escola de Limeira, tem o meu amigo Pedro aqui, coautor, a história dele, né, meu amigo catalão, né, tem prefácio em inglês, em espanhol, da filha do Pedro, Londrina, enfim, tem conteúdos em espanhol dentro, em inglês, do irmão do Pedro, o Leandro, nosso ex-professor cubano, muito conteúdo bom, né, também saber a história da escola, como a nossa metodologia ela funciona mesmo, tanto no formato EAD quanto no presencial, o acompanhamento diferenciado, o conteúdo, a não preocupação de ficar preso no conteúdo.
porém, trabalhar as 4 habilidades do idioma, que é a escrita, a leitura, a fala e a escuta ao mesmo tempo. E o que eu vinha falando aqui sobre a importância de errar. Esse é o primeiro ponto. Você tendo um professor, na nossa metodologia, é isso que você vai ter, né, de acompanhamento. Errar é normal e com o tempo erre bastante e vai diminuindo os erros. Muito comum. Né? Alunos que fazem, por exemplo, o Introduce Yourself, que é um vídeo gravado na 8ª aula do curso, para quem começa do zero, o aluno já quer fazer aquele vídeo perfeito, ele quer já pronunciar perfeitamente, ele já gostaria de acertar em todas as palavras, e não é assim. A gente deixa até alguns errinhos acontecerem. Como eu falei, a gente provoca o erro. E o aluno que já vem depois em andamento, ele vai errar menos e a gente vai, com os erros, né, o professor, tanto no formato EAD quanto presencial, auxiliando o aluno individualmente, porque mesmo que você estude em grupo, na escola é no mínimo 3 alunos, no máximo 6 no formato presencial. E no EAD é individual, né, porque é você e o professor, num formato diferente, né, mas é um formato mais de aprendizado mais intenso. Então não é para qualquer um também, eu vou falar sobre isso, estudar EAD ou estudar presencial. Entra mais ou menos no que a gente está falando aqui, mas vai ser um outro tema de uma outra live. Enfim, vou dar um exemplo prático. Eu estou acompanhando presencialmente alguns alunos que começaram agora o nível B2, ou avançado, eles já são intermediários, já falam sem depender da escrita, e cada aula é um assunto diferente. Um abraço aqui para Joyce Neves, que acabou de entrar. Estou acenando aí, Joyce, compartilhe para que chegue a mais pessoas esse conteúdo. Diga aí de onde você é também, de Santa Gertrudes, de Limeira, ou de região, ou de qualquer lugar do Brasil. E então, eu venho acompanhando esse pessoal, né, esses alunos, já alguns começaram do zero com a gente, outros já entraram direto no intermediário, outros já estão entrando agora direto no avançado. E por mais que seja em grupo, né, esse conteúdo, a aula seja em grupo de 3 a 6 alunos, o aprendizado ele é individual. Então, o acompanhamento é feito individual. O professor, então, se você tem um professor, ele vai te auxiliar individualmente naquilo que é a sua dificuldade individual, mesmo que você esteja estudando em grupo. Então, ele vai direcionar você a fazer, praticar coisas que vai trazer resultado para você. Estou acenando aí para o Antônio, ex-professor da English U, manja muito de português, né? Também nos auxiliou muito no marketing da escola. Nós só somos o que somos hoje nas redes sociais, né? Pelo trabalho de freelance dele, né? Desde o início da escola, né? Esses 4.000 alunos que a gente já acompanhou, né? O Antônio está aí, ó, a Carlos Silva. Obrigado por tudo. Antônio está sempre com a gente aí ainda, né? Quando pode. Tem a sua profissão hoje, sua correria, mas somos muito gratos aí por você e todos que já passaram pela English U, especialmente os que hoje, né, dão o seu tempo, o seu conhecimento e aos nossos alunos e a nossa metodologia. Compartilhe, por favor, se possível, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a esse bate-papo. Bom, e um desses alunos, por exemplo, ele já está falando, já está bem, ele já está concluindo o módulo P2, só que ainda precisa um ajuste na pronúncia. Ele vai fazer a palestra final na Câmara Municipal, mas ele precisa fazer um ajuste, dar uma melhorada ainda na pronúncia. Então eu pedi para ele, ó, venha também, além das suas aulas com a professora Maria, venha na minha turma que está começando agora, que eu vou dar umas direções para você aí por 1 mês e meio, 2 meses, até a sua palestra. E já estou dando uns toques, ele já está falando naturalmente, já tem um nível suficiente para se comunicar, está concluindo o curso, e uma dica direta para ele era, foque nessas pronúncias aqui, ó, nesses vocabulários, dê uma atenção, e o cérebro, dando atenção para isso, vai fazer com que tenha resultado. Quando eu dei essa primeira dica, ele passou a praticar, porque é um excelente aluno,
é o Luiz, vou citar o nome dele aqui porque não tem problema, né? O Luiz de Assis, ele colocou em prática, ontem veio na aula presencial e nos áudios já outra pessoa na fala. Então já melhorou muito. E qual foi a dica que eu dei para ele, por exemplo? Para você, que já vem se comunicando sem depender da escrita, já está quase aí no nível B2, ou já alcançou o nível B2, o que você precisa fazer para melhorar a sua pronúncia, que é o que eu disse para ele. Dá atenção, né? A primeira coisa é, escute muito o nativo, um podcast ou vídeos no YouTube, enfim, rádio, se você gosta, né? A gente passou ontem aí o Radio Garden, né? Garden é um link. Se você digitar Radio Garden no Google, você vai encontrar aí um aplicativo, se for no celular, ou no próprio Google, escutar as rádios do mundo inteiro. E a gente passa esse link, né, para os alunos, para eles terem esse contato. Quem gosta de rádio, claro que é um desafio maior, né, por conta da velocidade de fala. Então, é uma forma de você ouvir nativos. Então, você tem que ter uma referência, que a gente também indica no nosso curso. Você que está aprendendo inglês, né, ou espanhol, tem uma referência nativa do idioma, não só o seu professor. E aí, você vai reproduzir aquilo que você ouve. Tá? Essa é a primeira coisa. E a segunda que eu indiquei para ele, que ele já tem um nativo que ele acompanha, já faz isso. A segunda coisa é, dê atenção nas palavras que você pronuncia. Por exemplo, tudo que termina em E, né, não tem som. O E é mudo no final de uma palavra. Exemplo, vamos pegar aqui uma palavra que termina com E. Base, né? Escreve-se base, B-A-S-E, mas você fala base em inglês. Base. Ou seja, você não fala base. E nós, brasileiros, especial nós brasileiros, nós colocamos o I em tudo no final. Eu gosto, U e I, né? Fortalecemos muito o final das palavras. Então, gosto, amo, quero, né? E aí no inglês a gente fortalece o I, like. Então, a palavra like, né, é L-I-K-E, ela termina em E. Então, você não fala like, você fala like. Porque o E é como o nosso H, ele ficaria mudo ali, né? Então, dei essa dica para ele e a partir daí ele está dando atenção toda vez que ele for falar, se ele mandar um áudio para o professor, ou no caso para mim, ou falar sozinho, ouvir esse áudio, a dica também, você ouve esse áudio e aí você vai corrigir, falar de novo tudo aquilo que você disse, mesmo que seja em outras palavras, e você vai dar atenção para esses vocabulários. Por exemplo, muita gente que está começando a aprender fala good night. A gente deixa esse errinho no começo, mas a gente já, nesse caso a gente já costuma a direcionar para não errar nisso. Então a pronúncia é good night. O D é mudo, ó. Então good, a palavra good, não é good. E a gente vai fazer isso. Então é normal errar e o professor vai direcionar. Então, é importante ter um professor, estudar, ter um professor, ou no formato EAD, ou no presencial. Para quem estuda presencial com a gente uma vez na semana, tenha contato com o seu professor nos outros 6 dias. Não só para enviar os exercícios, que é importante, ele vai te direcionar, de escrita, de fala, né? Mas também para tirar dúvidas, para falar sobre coisas, praticar o idioma de forma escrita ou de falada, já se você está nesse nível, para que ele possa ver ali aonde estão os erros e ajudar você a melhorar. Para que no objetivo final é você ficar o mais próximo de um nativo do idioma. Você não vai falar como nativo ainda. Precisa de muita coisa. Por exemplo, estar fora, ficar em contato com o idioma com o nativo diariamente por um longo tempo. Isso vai trazer a sua fluência. Mas a comunicação não, ela pode vir sim de forma natural, né, utilizando o idioma aqui no Brasil mesmo, né, praticando com o seu próprio professor e dando atenção a essas coisas. Então,
um processo. Com alguns alunos iniciantes, a gente não vai falar coisas que falaria para alunos pré-intermediários. Para alunos intermediários, a gente fala coisas que a gente não falaria para alunos pré-intermediários. Então, tem que respeitar esse processo. Vai com calma. Eu falo, não é um pastel aprender o idioma. Você pega ali a massa pronta, já ali recheada, põe para fritar, come, tudo bem, né? E pronto. Não é. É um novo idioma. Exige mesmo algumas coisas. Envolve cultura também. Envolve desfazer algumas coisas para criar de novo, para construir de novo. Então, essa é a ideia desse bate-papo, né? E vou fazer mais lives, às vezes mais que uma por dia, né? Dependendo do horário, às vezes aí fora do horário comercial, para que mais pessoas possam acompanhar ao vivo. Mas mesmo assim, se você está acompanhando depois, deixe nos comentários de onde você é, se você concorda com essas dicas, se você quer vir conhecer a escola, fazer uma aula experimental, ou você que já tentou estudar, fazer um teste de nivelamento com a gente, entender mais a fundo sobre a nossa metodologia. Então é isso, tá? Dentro desse livro, como eu falei, Aprenda a se comunicar em um novo idioma, primeira, segunda ou terceira edição, a terceira que ela é de bolso, de mão, né? Você vai ter um pouco disso. Então a gente tem esse livro, né? Aprenda a se comunicar em um novo idioma, eu lancei para que você possa antecipar algumas coisas que vão acontecer no processo de aprendizagem. Então é importante ler o livro. E muitos alunos se matriculam, ganham um livro no formato PDF e não leem. E às vezes poderiam já chegar com mais facilidade, né? Quase que um autodidata ali já, se lessem o livro. Então, eu posso fazer uma live um dia de alguns capítulos, mas olha só para vocês verem sobre o livro. Vocês podem encontrar esse livro no site da escola, também nas bibliotecas online, aí na Amazon, na Magazine Luiza, né, no Google, enfim, digitou Aprenda a se comunicar em um novo idioma, segunda edição, pela editora Viseu, você consegue encontrar. E a terceira edição, que é essa Pocket de bolso, de mão, só nas unidades da English U, no formato presencial. Primeiro capítulo, por exemplo, a comunicação e idioma sempre virá antes da fluência. Então, primeiro a comunicação, depois a fluência. Segundo capítulo, palavras de um amigo poliglota, meu amigo Pedro, né? Pedro Sala fala mais de 5 idiomas, mora em Barcelona, já usou muito o inglês na Inglaterra, trabalhou utilizando o idioma na Europa, enfim, palavras de um poliglota. Capítulo 3, como eu aprendi inglês, que foi o meu segundo idioma, o que eu passei, como foi, para você se identificar, né, no processo de aprendizagem, né? Capítulo 4, por que e como eu comecei a ensinar inglês? É legal, talvez você um dia pode se tornar um professor, mas Ricardo, nem aprendi o idioma. É possível. E isso acontece muito, muito na nossa metodologia. Parte 2, 4 capítulos na parte 1, parte 2, mais capítulos. O segredo de um aprendizado consistente. 3 passos importantes antes de começar a estudar um idioma. Então, isso que eu estou falando para você que é importante, ó, antes de começar a estudar. Se você já começou, começa a aplicar isso. Mas se não começou, passe a aplicar, tá? Aplique isso, comece já com mais segurança. Aprender a aprender e aprender a aplicar. Também é importante antes, né, de começar a estudar. Capítulo 7, onde está o seu foco? Quem fica focando aí só em erros, quem fica focando na perfeição, não dá passos no idioma, no aprendizado. Progresso é melhor que perfeição. Por que se torna mais fácil aprender o terceiro idioma, depois que você aprendeu o segundo? Quantos alunos nossos são poliglotas hoje? Não falavam só o português, aprenderam inglês, já foram para o espanhol e hoje aprendem outro idioma em outro lugar ou de forma autodidata, porque já tem a base. Nós só ensinamos inglês e espanhol na English U, né? O foco nosso é o inglês, o espanhol é mais para os nossos alunos que já finalizam, né,
o inglês e querem se tornar trilíngues. Aí tem um capítulo 10, quase um poliglota. Parte 3, né, nossa metodologia, né, como aprender a criar suas próprias frases. É possível, com a nossa metodologia, uma pessoa que acha que é impossível aprender inglês, aprender com naturalidade. Né? Fazer as suas próprias frases, make your own sentence. Né? Trazer o novo idioma para o seu dia a dia, isso vai ajudar você a desenvolver o seu idioma. Entender o processo de fala de um idioma, como se dá o processo de fala. Né? Eu penso em português, traduzo para o inglês na minha mente, depois eu falo. Por isso que demora. Então, entender isso é importante. É normal demorar. Eu começo a falar e eu esqueço as palavras, Ricardo. Eu esqueço as palavras, professor. O professor vai te direcionar nisso. É muito normal isso, é normal. Então, você agora direciona seu foco para outra coisa, e não na dor. Aprender versus melhorar o novo idioma. Né? Eu lembro quando eu cheguei na Irlanda, estava escrito assim numa placa na frente da escola que eu estudei. Improve your English here. Seria, melhore seu inglês aqui. Quem está começando, está aprendendo o idioma. E quem já começou, vai passar a melhorar o idioma. Então, eu fui para a Irlanda para melhorar meu idioma. Eu já falava, eu já tinha um nível. Talvez você já tenha um nível pré-intermediário, já não é mais básico, beginner. Talvez você já é intermediário. Então, talvez você já é advanced, já tem o nível B2 e quer ainda melhorar ainda mais, ir para um nível acima, fazer uma proficiência, um nível C1. Então, você vai estar improving, né? Você vai estar melhorando o seu idioma. Então, é importante entender que chega um momento que você já não está mais aprendendo. Eu falo para os alunos, né? Coloque no seu vocabulário agora do dia a dia do inglês a palavra improve. Então, I've been improving my English. Eu estou melhorando meu inglês a cada dia. Eu venho fazendo isso. Então, eu não estou mais aprendendo. É learning versus improving. Né? Não é aprendendo só. Agora eu estou melhorando. Aprendendo é quando é bem o início ali, né? Você precisa aprender as estruturas do idioma, você precisa aprender a escrever ali, a colocar as estruturas em prática, começa a falar, entende? Então é isso. Mas a maioria do tempo é entender que você vai mais melhorar o seu idioma do que ficar só aprendendo no início, tá bom? Fluência. Mais de 2.500 palavras ativas, você se torna fluente, de acordo com a União Europeia, que controla aí, né, os dados de quem se comunica e quem é fluente no idioma. Idiomas e as crianças. É uma parte que foi acrescentada nessa terceira edição. Né? O idioma e as crianças. Como se dá o aprendizado do idioma para as crianças? Para você que é pai, ó, e não pretende aprender o idioma, mas quer para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, afilhado. Bom, enfim, é importante ler esse capítulo 17. Como se dá o aprendizado com as crianças. Vai ser um tema de uma live também, de um bate-papo que eu pretendo fazer para você que é pai, avô, é responsável por uma criança. Capítulo 18, encerrando a terceira parte do livro, alunos da English U se comunicando em inglês. Você vai ter aí um link, né? Você pode entrar no nosso site agora, por exemplo, e ver alunos aí fazendo palestras, né, no nível B2, alunos se comunicando desde a aula 8 do idioma, fazendo o Introduce Yourself, o exercício prático 2, em casa mesmo, né, contando sobre o seu dia a dia, concluindo o nível pré-intermediário, vídeos de alunos em grupo, falando inglês, muito legal. Então, esse é o capítulo 18. E a parte 4, né, para fechar o livro, são mais 6 capítulos, do 19 ao 21. Conhecendo a English U, para você conhecer mais, sobre o nosso curso EAD, sobre o meu artigo sobre intercâmbio, também você tem informações para quem quer realizar um intercâmbio, entender a importância, né, de um aprendizado de... Ele virou livro, né, esse artigo, tá? Olha o Léo aí, nosso aluno, acabou de entrar também. Abraço, Léo. Compartilha aí para que mais pessoas, né, acompanhem esse conteúdo. Volte aí, né? Nós já estamos no final do conteúdo, né? Meia hora já.
de bate-papo, e é o tempo que eu pretendo bater um papo com vocês nesse chat English U ao vivo aqui pelo Instagram. Meu artigo sobre intercâmbio, capítulo 22, palavras do meu professor de inglês. Eu também tive um professor, por isso que eu estou falando da importância de você também ter um professor. Eu falo sobre o stickler aqui também. Não precisa ser um professor, mas ter contato com pessoas que sabem mais que você. Isso também está aqui no livro. Meu amigo Pedro foi meu stickler, até hoje, em inglês, em espanhol, em italiano, tá? E eu sou o stickler dele em português. Ele também fala português, mas eu sou nativo, então eu sei mais que ele e eu posso auxiliá-lo a melhorar. Sempre eu estou ajudando ele a melhorar, tá? Deixa aí nos comentários um hello, né? Quem participou da live, quem está assistindo depois, agora e concluindo esse bate-papo aí de meia hora, 35 minutos. Alunos que se tornaram professores estão no capítulo 23, então, como eu falei, é possível um dia você se tornar um professor, por que não? Depois de ter aprendido com a nossa metodologia, alcançado um nível, é possível sim você ter um desenvolvimento para se tornar um professor, para você aí entrar, né, numa graduação também, fazer uma proficiência lá fora, como eu fiz, como vários professores nossos fizeram, e poder aí, né, depois, numa graduação, né, estudando letras ou pedagogia, assumir isso como profissão. Por que não? Não só em inglês, como em espanhol também, e nos ajudar a diminuir essa estatística, né, mais estatística de brasileiros que se comunicam em um novo idioma. E o último capítulo é depoimentos de alunos que estudaram o nosso método English U. E depois é com você. Então, falei sobre os capítulos desse livro, Aprenda a se comunicar no novo idioma. Você que é aluno que ainda não leu, tá? Você que é aluno que ainda não leu esse livro, tem ele aí no formato PDF, tem ele em mãos, a segunda, a primeira edição, ou você que deseja comprar presencialmente na English U, não deixe de ler esse livro. É basicamente o que eu vou partilhar com vocês nessas lives, mas você pode ter já antecipadamente conteúdo em uma das 3 edições. É claro que na terceira edição, conteúdo atualizado, conteúdo para crianças, também para pais que querem entender qual é o processo de aprendizagem para crianças, só tem nessa terceira edição. E não tem na segunda e na primeira. Como eu falei, um livro de 10 anos, você quer conhecer a English U, você pode adquirir, né, pelo Google, em várias, no nosso site também. Você pode comprar ele em formato PDF, se você é do Brasil todo, e pode também adquirir no formato presencial, formato impresso, na English U. Aqui em Santa Gertrudes, onde eu estou, na segunda unidade, ou na primeira, na unidade 1, em Limeira. Era isso, gente, nosso bate-papo. Muito obrigado para quem ficou até o final. Você que também está assistindo depois e chegou até o final, entre em contato com a gente se você quiser fazer a sua aula experimental. O WhatsApp é 19 98818 7946, ou no link da bio aqui do nosso Instagram. Você tem os 2 WhatsApps, tanto você que é aqui da região de Santa Gertrudes, quanto você é da região de Limeira. Você que é do Brasil todo e quer também fazer um teste de nivelamento e estudar a nossa metodologia no formato EAD, você pode acessar nosso site englishu.com.br e lá também você tem todos os meios para falar com a gente. É isso, muito obrigado, thank you so much, muitas gracias, e até o nosso próximo bate-papo. Vem para a English U, acompanhe os nossos conteúdos diários e compartilhe também para que chegue até mais pessoas. Estamos em todas as redes sociais, mas em peso mesmo no Instagram, @EnglishUOficial, no TikTok, @EnglishUOficial, no Facebook, English U. Se você digitar aí English U no Facebook, você já vai encontrar o nosso perfil e também a nossa página. Então, nessas 3 redes sociais, com força total, e no nosso site, englishu.com.br. Muito obrigado, abraço e até o nosso próximo bate-papo, ou então até o nosso próximo contato aí via WhatsApp. See you next time!